Hoje, da carta aos Romanos, que estamos fazendo, já estamos lá no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, tá bem? Bom, mas antes da gente partir para o texto bíblico, eu separei aqui uma espécie de lembretes, de recordações aqui do que a gente viu até agora, tá bem? Só para a gente contextualizar. Nós começamos a ver o que o apóstolo Paulo agora ensina sobre predestinação. Os capítulos 9 a 11 da carta aos Romanos são capítulos que se referem à questão da predestinação e da eleição. Então, como a gente sabe que esse assunto às vezes é bastante controverso, a gente está indo devagarinho aí nos capítulos 9 a 11, já estamos no versículo 30 do capítulo 9, que a gente vai começar a ver hoje, mas eu quero só recordar algumas coisas que a gente já viu sobre esse assunto, sobre essa questão da predestinação, nos capítulos 9 a 11 de Romanos. Então, a primeira coisa que nós vimos já é que Paulo escreve para uma igreja, que é a igreja de Roma, que reunia judeus e gentios. E por que reunia judeus e gentios? Havia essa questão dos judeus que, por um lado, desprezavam os gentios porque os gentios não cumpriam a lei de Moisés e achavam que os gentios tinham que ser introduzidos a todos os ritos judaicos, não é? Como a questão da guarda do sábado, como a questão de abstinência de alimentos, etc. Bom, e os gentios, por sua vez, desprezavam os judeus porque Paulo estava ensinando que a justificação já não era pela lei, pelas obras da lei, a justificação era pela fé. Então os gentios diziam, os judeus agora, então não tem mais lugar no propósito de Deus, no plano de Deus. Deus não está planejando mais nada para eles. Então havia essa animosidade. Então o apóstolo Paulo escreve, tanto para que os judeus entendam qual é o lugar dos gentios no plano de salvação, para que não desprezem os gentios, quanto para que os gentios também entendam qual é o lugar dos judeus no plano de salvação e não desprezem os judeus. Então essa é a primeira coisa que fica muito claro lá na exposição que o apóstolo Paulo faz sobre predestinação. Segundo, a pregação de Paulo, ela tinha os gentios como objetivo específico, especial, isso não há como negar. Apesar do fato de ser judeu, houve um momento no ministério de Paulo, que é narrado no livro de Atos, de que Paulo resolveu que não pregaria mais o evangelho aos judeus. Ele já tinha sido surrado bastante, perseguido. Cada sinagoga que ele entrava e começava a pregar, ele era expulso, tinha que sair correndo, quiseram matá-lo, prenderam, fizeram uma série de coisas. Então ele chegou a um momento que ele disse, com os judeus eu não perco mais tempo. Eu agora vou começar a evangelizar os gentios. E foi o que ele fez. E transformou o ministério dele essencialmente na evangelização dos gentios e defendendo que os gentios deviam ser cristãos sem adotar os costumes judaicos. Bom, por causa disso, ele sofria uma crítica muito grande dos cristãos que tinham vindo do judaísmo, dos judeus que tinham se convertido. E em Roma havia isso, muita gente criticando o apóstolo Paulo, porque ele havia voltado a sua atenção só para os gentios. Daí porque o apóstolo Paulo, então, está aproveitando para explicar qual é o lugar dos judeus na questão da eleição. Deus elegeu o povo de Israel, e como é que fica isso? Como é que ficam os judeus agora que não é necessário mais a lei para a salvação,
que o povo de Israel não são só os descendentes de Abraão, mas os gentios também são povo de Israel. Então isso também fica muito claro que Paulo quer esclarecer sobre isso, qual é o lugar dos judeus no propósito de Deus. Bom, em terceiro lugar, num primeiro momento, a gente viu que Paulo faz uma distinção. Então ele começa a falar, eleição é isso aí. Deus resolveu eleger um povo para ele. Só que esse povo que Deus resolveu eleger não é exatamente o povo que descende do sangue de Abraão, mas é o povo que descende da promessa feita a Abraão de que eles seriam alcançados pela vinda do Messias. Isto é, faz parte, o que Paulo explica que faz parte do povo de Deus, não uma etnia, mas os herdeiros da promessa que foi feita a Abraão. O povo que descende dessa promessa, que é chamado o remanescente, isto é, aquele povo que permanece fiel, assim como houve lá o remanescente no cativeiro babilônico. Não é Vejam que Ismael era sangue de Abraão, mas não é considerado filho da promessa. Esaú também era sangue de Abraão, mas não é considerado filho da promessa. Os filhos da promessa são Isaque e Jacó. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: filhos de Abraão são aqueles que creem como Abraão creu. Ele já tinha dito isso no início da carta aos Romanos, quando nós vimos lá que Abraão creu e foi justificado. Não pelas obras, mas por sua fé. E quem crê como Abraão também é justificado. Então é filho de Abraão na questão da promessa. Agora, a ênfase maior disso, que Paulo está querendo deixar claro, é que a nossa eleição como povo de Deus, ela não se dá por causa dos nossos méritos, mas tão somente pela graça de Deus. E aqui a gente encontra a grande ênfase de Paulo nessa questão de eleição. Paulo está dizendo, nós não somos eleitos por Deus por causa do que oferecemos a Ele. Nós somos eleitos por causa da sua graça. Por exemplo, Jacó. Jacó era filho da promessa, não é? Foi eleito por Deus como filho da promessa, mas não tinha mérito nenhum, pelo contrário, a gente sabe tudo que a Jacó fez de errado, a gente viu de que maneira ele enganou o pai, de que maneira ele enganou o irmão, e mesmo assim continuava sendo filho da promessa. Então, não é o que Jacó fazia ou não fazia, mas era a graça de Deus que havia, de certa forma, escolhido Jacó para ser o filho da promessa. Da mesma forma, Paulo está dizendo, a gente não se torna povo de Deus por causa daquilo que a gente merece. A gente se torna povo de Deus por causa da graça de Deus. Então, os gentios, que não tinham nada a ver com a lei, nem tinham os profetas, nem tinham a terra prometida e etc, etc, eles se tornaram um povo descendente da promessa, quando conheceram o Evangelho, e aí gentios e judeus, ambos estão perdidos. Paulo já tinha mostrado isso lá no início da carta, que nós vimos lá os capítulos 1 e 2. Tanto gentios estão perdidos, quanto judeus estão perdidos. E assim como os dois estão perdidos, judeus e gentios estão perdidos, judeus e gentios só serão justificados, não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Então tem a mesma perdição e tem o mesmo método de justificação. Então nenhum dos dois pode ser salvo pelo cumprimento da lei, e ambos só serão salvos quando creem em Cristo. Bom, isso aí tudo a gente já viu nessa primeira parte do capítulo 9. Então o que a gente conclui? Então veja bem, isso aí é importante. A questão da eleição e da predestinação está ligada à soberania da graça de Deus. O que Paulo diz é o seguinte: Deus quis salvar o pecador em Cristo. Oh, mas isso não é justo. Bom, se Deus fosse justo, não sobrava ninguém. Se Deus quisesse ser justo com o pecador, não tinha jeito.
Se Deus quisesse ser justo com o pecador, não tinha como salvar o pecador. Então, Deus não nos salva pela sua justiça, Ele nos salva pela sua graça. Agora, Deus resolveu que ia salvar pela graça e não ia salvar pela justiça. Deus resolveu que a sua justiça recairia sobre seu filho. Ele é que ia sofrer a justiça de Deus. Os demais seriam acolhidos pela sua graça. Então foi porque Cristo foi morto por causa da justiça de Deus, porque a justiça de Deus recaiu sobre Cristo, foi que todos nós podemos ser salvos pela graça. Porque Cristo já pagou e a gente não tem mais nada para pagar. Então, quando Paulo fala em eleição, ele está falando o seguinte: ninguém é eleito, não há uma eleição por mérito. Nós somos eleitos para a salvação por causa da graça. E outra coisa que ele deixa bem clara: a eleição não é uma seleção que Deus faz, dizendo, escolhendo alguns para serem salvos e escolhendo outros para serem perdidos. A eleição significa que, quando estamos em Cristo, Ele que é o eleito, Ele que é o Messias, Ele que é o ungido, Ele que é o predestinado, quando estamos em Cristo, nós somos eleitos com Ele. E quando estamos fora de Cristo, nós não somos eleitos. Então Paulo está dizendo o seguinte: a maneira como Deus encontrou para salvar judeus e gentios da perdição foi colocá-los em Cristo. Quer dizer, nós participamos dessa decisão de Deus em nos salvar pela graça. Mas só participamos quando estamos em Cristo. Então, em outras palavras, significa o seguinte: Deus predestinou todo mundo para a salvação. Todo mundo está predestinado para ser salvo, é só querer. Mas essa salvação só se efetiva, essa predestinação, essa eleição para ser povo de Deus, só se efetiva quando a gente está em Cristo. Senão não tem jeito. Estão entendendo a diferença? É bem distinto do que, como eu disse, João Calvino fala lá atrás, que é a teoria dos calvinistas e tal, principalmente hoje defendida pelos presbiterianos, que é a ideia de que Deus seleciona alguns para salvação, outros para perdição. Não. É da vontade de Deus que todos se salvem. Só que nós nos tornamos povo eleito de Deus quando estamos em Cristo. É em Cristo que nós somos eleitos. É quando nós aceitamos a redenção que Cristo nos traz, é que nós nos tornamos eleitos e nós nos tornamos povo de Deus. Então, fomos predestinados? Fomos. Fomos eleitos? Fomos. Primeiro, porque Deus planejou isso antes da fundação do mundo. Segundo, porque Cristo é o eleito e veio para nos trazer a salvação pela graça. E terceiro, porque nós estamos em Cristo, numa aceitação livre, espontânea e voluntária, e específica e pessoal e intransferível de fé. No momento em que a gente aceita a Cristo, nós estamos nele e nos tornamos eleitos com ele. Aliás, tudo é assim, não é? A gente é justificado em Cristo porque Cristo é o justo. Está em Cristo, está justificado. A gente é filho de Deus porque Cristo é o Filho. Está em Cristo, a gente é filho. A gente é redimido porque Ele é o Redentor. Está nele, está redimido. A gente tem a vida eterna porque Ele é a vida. Está nele, tem a vida. Então tudo acontece porque a gente está em Cristo. Em Cristo recebemos tudo. Fora de Cristo, nada recebemos. É essa toda a questão que o apóstolo Paulo está colocando. Então vamos agora lá para o versículo 30 em diante, capítulo 9. E vamos avançar aqui mais um pouquinho, porque agora o apóstolo Paulo vai tentar responder essa pergunta. Por que foi que Israel fracassou? O povo de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel para o povo de Israel não reconhecer isso? O povo de Israel rejeitou o Messias. O povo de Israel não aceitou
escolha de Deus na salvação pela graça. O povo de Israel rejeitou tudo isso que Deus fez. Então, o que aconteceu? Paulo explica lá, a partir do versículo 30, do capítulo 9, ele diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Tá bem? Então, em primeiro lugar, Paulo diz: os gentios que não estavam buscando Cristo, encontraram Cristo. Os gentios que não tinham a promessa do Messias, encontraram o Messias. E os judeus que tinham a promessa, não encontraram, rejeitaram. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Então veja, Paulo deixa claro que os gentios foram justificados porque eles receberam a dádiva pela fé, eles creram nessa dádiva cuja centralidade é a graça de Deus em Cristo. Para os judeus, a centralidade não era a graça de Deus em Cristo, era a lei. Então eles centralizaram a lei, por isso não podiam ser salvos. Enquanto os gentios creram na graça e foram salvos. Então, a primeira coisa que fez com que os judeus perdessem o que Deus havia preparado para eles, foi o fato de que eles elegeram as obras da lei como fator de redenção. E desprezaram a graça. Deus se revela na graça e em Cristo e eles rejeitam isso. Como é que diz João? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí ainda no versículo 32, Paulo diz: eles tropeçaram na pedra de tropeço. E aí ele cita um texto de Isaías, onde diz: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será confundido. Veja, há duas palavras que ele usa aqui, que é a palavra pedra de tropeço e que é a palavra rocha. Tá? Cristo é chamado das duas coisas. Paulo diz que Cristo é a pedra de tropeço e Paulo diz que ele é a rocha. Pedra de tropeço é uma pedra solta no caminho, que você pisa nela pensando que é solo e não é, e a pedra rola e você rola junto, cai, é a pedra de tropeço, faz você cair. A rocha é uma pedra que está debaixo do solo, mas cuja a ponta ou uma parte dela aparece acima do solo. Então é uma coisa firme, que não rola. Paulo diz aqui, citando Isaías, que Cristo é tanto a pedra de tropeço, quanto é a rocha. Para quem crê nele, Cristo é a rocha, que você firma nele a sua vida. Para quem não crê, ele é a pedra de tropeço que faz a pessoa cair. Estão entendendo? Paulo está dizendo aqui, para os judeus, Cristo é pedra de tropeço, Cristo atrapalha. Cristo serve para condenação. Uma pessoa que não crê em Cristo, Cristo não serve como salvação para ela, ele serve como condenação. Uma pessoa que não crê em Cristo, Cristo não é o salvador dela, Cristo é o juiz. Agora, para uma pessoa que crê em Cristo, Cristo não é o juiz, Cristo é a salvação. O que é que Jesus Cristo disse lá para Nicodemos? Porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Essa foi a missão de Cristo. Mas, como os judeus rejeitaram Cristo, Cristo se tornou um obstáculo para eles. Em vez de fazer com que os judeus alcançassem a salvação, Cristo os condenava. Crê em Cristo? Não creio. Então está condenado. Cristo era a pedra de tropeço deles. Agora, crê em Cristo? Creio. Então eles estão firmados na rocha. Esses não caem. Então é isso que Paulo está dizendo. Os judeus fracassaram, os judeus perderam o que Deus havia preparado para eles, porque eles rejeitaram a rocha. E quando rejeitaram a rocha se tornou pedra de tropeço.
Cristo, em vez de ser o redentor, se tornou o juiz. Muda a figura, não é? Muito bem, vamos adiante. Agora vamos lá para o capítulo 10, que vem em seguida, versos 1 a 4, em que o apóstolo Paulo continua explicando aí por que é que os judeus fracassaram. E ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Vocês se lembram que um pouco antes, aí lá no início do capítulo 9, Paulo faz a mesma oração que Moisés fez. Quando Moisés disse lá, perdoa esse povo, ou então risca meu nome do livro da vida. Paulo, no capítulo 9, no início, ele diz, olha, eu gostaria até de perder Cristo, se fosse para que o meu povo cresça. Ele faz o mesmo tipo de oração. Então, Paulo tinha um desejo muito ardente, muito especial, que o seu povo cresce, que reconhecesse o Messias, que aceitava o Messias. Então isso aqui é uma espécie de oração que Paulo está fazendo para que o povo dele creia, não é? E aí ele continua falando sobre essa incredulidade dos judeus. No verso 2 ele diz, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então a incredulidade dos judeus vem pelo fato de que eles eram religiosos, eram todos do judaísmo, mas o zelo por Deus que eles tinham não era compreensão da vontade de Deus. É diferente. Você pode respeitar a Deus, temer a Deus, mas sem compreender o que Deus quer. Os judeus respeitavam o templo, submetiam-se aos ritos, faziam tudo o que a lei mandava, mas não compreendiam a vontade de Deus. A vontade de Deus era que, em vez deles dependerem da lei, eles crescem em Cristo, e não compreenderam isso. Então a incredulidade deles vinha dessa incapacidade de compreenderem a vontade de Deus. E não compreendendo a vontade de Deus, levava a outra coisa no verso 3, que ele diz, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus? Justificação em Cristo. Eles procuravam a justificação nas obras. E em vez de compreender qual era a justiça de Deus não era que eles fossem salvos pelo cumprimento da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei, não plenamente, mas é que eles crescem naquele que veio justificá-los. Como eles não compreendiam a vontade de Deus, eles eram tão agarrados às sombras do Messias, que não reconheceram o Messias quando o Messias apareceu. Isso é igual aquela história do pai que foi para a guerra e ficou 3 anos na guerra. E durante os 3 anos que o pai ficou fora, o filho recém-nascido foi crescendo, 3 anos sem ver o pai. A mãe mostrava o retrato do pai, esse aqui é o papai, esse aqui é o papai, esse aqui é o papai. Quando finalmente, 3 anos depois, o menino já estava com 3 anos, o pai volta da guerra, a mãe diz assim, vai lá e abraça o papai. O menino sai correndo e abraçou o retrato. Ele estava tão apegado ao retrato, que quando o pai de verdade apareceu, ele não reconheceu. Para ele, o pai era o retrato. O que Paulo está dizendo é que os judeus fizeram a mesma coisa. Eles se apegaram tanto às figuras do Messias, à lei, aos ritos, aqueles símbolos todos. Eles ficaram tão apegados aos símbolos que quando o Messias apareceu, eles não reconheceram o Messias. E Paulo está dizendo, e daí então eles não compreenderam qual era a justiça de Deus. A justiça de Deus não era a salvação pela lei. A justiça de Deus era a justificação em Cristo. E os judeus permaneceram incrédulos porque na religiosidade deles não compreenderam a vontade de Deus, e não compreendendo a vontade de Deus, eles não entenderam que não era para eles crerem na lei, é para eles crerem em Cristo. Isso é que era a grande diferença que eles não entenderam.
No verso 4, o apóstolo Paulo então termina essa parte dizendo: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, o fim da lei aqui significa o cumprimento da lei. Quem cumpriu a lei mesmo foi Cristo. Aí volta aquilo que eu já falei. Nós somos eleitos porque estamos em Cristo, que é o eleito. Cristo cumpriu a lei. Então, quando a gente está em Cristo, é como se nós tivéssemos cumprido a lei. Porque Ele cumpriu por nós. Então, Cristo é o fim da lei. Ele é o cumprimento da lei. Ele é a realização da lei. Então, quem tenta cumprir a lei não consegue. Jamais conseguirá cumprir a lei toda. Não consegue. Porque a lei não é só o que a gente faz, é o que a gente sente. Não é? Se você pega os 10 mandamentos e diz, eu cumpro os 9 aqui. Mas quando chega no 10º, não adianta, não sobra ninguém. Porque o 10º diz o quê? Não. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você não vai fazer essas 9 coisas e nem vai desejar fazer. Aí complica bastante. Porque a gente pode até não fazer, mas não consegue evitar não desejar fazer. Porque o desejo por fazer o ruim está dentro da gente. E como Cristo diz, homicida não é só aquele que tira a vida de alguém, é alguém que deseja tirar. Que se enraivece contra a pessoa. E como adúltero não é só aquele que deita com alguém, é aquele que deseja deitar. Que fantasia sobre a coisa. Então a questão da lei é uma questão do que acontece por dentro da gente, não por fora. Nesse sentido, ninguém consegue cumprir a lei. Mas Cristo cumpriu. Então Ele é o cumprimento da lei. Os judeus, eles não viam Cristo como essa realização da justiça de Deus. Eles queriam se auto-justificar, como a história do fariseu e do publicano, não é? Eu te agradeço, Senhor, porque eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. É um rosário de fazeres, de autojustificação. Enquanto o publicano dizia, eu não faço nada porque eu não consigo. Eu sou pecador mesmo, o que eu preciso é da misericórdia de Deus. Essa é a diferença. E isso os judeus não conseguiram ver. Então Paulo diz, olha gente... que Paulo está dizendo aos judeus, olha, eu gostaria muito que os judeus crescem no Evangelho, porque é a única maneira deles serem salvos. Não é a lei que vai salvá-los, não é serem sangue de Abraão que vai salvá-los, é estarem em Cristo que vai salvá-los. E como eles rejeitaram a Cristo, eles não têm chance. Não há esperança. A eleição dos judeus para serem povo de Deus foi apenas uma indicação da verdadeira eleição que Deus faria em Cristo. Todas as promessas dos profetas com referência ao povo de Deus não se referem ao povo sanguíneo de Abraão, se refere ao povo herdeiro da promessa de Abraão. Que não é só de judeus, mas que junta judeus e gentios num só povo. Estão entendendo? Então a eleição não tem nada a ver com o que fazemos, tem a ver com a graça de Deus. Nós não somos eleitos porque merecemos. A eleição não tem nada a ver com Deus escolher alguns e não escolher outros. Tem a ver com estar em Cristo ou não. E a eleição não tem nada a ver com ser descendente de Abraão no sangue. Tem a ver com ser descendente de Abraão na fé da promessa. Essa é a grande questão que Paulo está explicando aqui. Que é Só Paulo Eu sempre costumo dizer que Paulo tem alguma coisa de especial que não foi contada no Evangelho.
aquele homem que era um fariseu, que era um judeu zeloso, ele dizia, eu sou fariseu de fariseus, eu era melhor que qualquer fariseu. Ele chegou a dizer, nenhum deles podia olhar para mim e me apontar qualquer erro que eu sabia como é que eu levava aquilo. Esse homem, de repente, conhece Cristo e vira, aí ele passa 3 anos na Arábia. Ele não se encontra com nenhum apóstolo. Ele não se encontra com Pedro, ele não se encontra com Tiago, ele não se encontra com João, ele só vai encontrar os apóstolos 14 anos depois, de acordo com o que ele conta lá na carta aos Gálatas. 14 anos depois, quando ele já está pregando o evangelho, ele vai aos apóstolos para explicar para os apóstolos o que ele estava ensinando, para saber se batia com os apóstolos dizem, bate. Pedro, que era considerado o primus inter pares, né, que era considerado o primeiro entre os iguais, não é? É igual aquela história, todo mundo é igual, mas uns são mais iguais que outros. Pedro, que era considerado o chefe dos apóstolos, Paulo encarou Pedro, ele conta isso em Gálatas também, Paulo encarou Pedro. Quando Pedro estava comendo com os gentios, chega o grupo de judeus, ele sai da mesa dos gentios e se senta com os judeus, fingindo que nem conhecia aqueles gentios. Aí Paulo não aguentou. Chamou Pedro num canto lá e foi bafafá mesmo. E tive com ele uma não pequena contenda. Não pequena contenda significa que foi um bate-boca entre petista e PSDBista. Sabe? Violento. Agora, Paulo vai aos apóstolos só 14 anos depois, com essa interpretação toda do evangelho já cristalizada na sua cabeça, comprando briga com qualquer um a respeito disso. Então há alguma coisa que acontece com Paulo ali, desde a sua conversão, já foi uma intervenção sobrenatural. Cristo apareceu para ele pessoalmente. Para você ser apóstolo tinha que ter andado com Cristo e tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Foi o critério que eles usaram para escolher Matias quando Judas se matou. Quem andou com Cristo entre nós e é testemunha da sua ressurreição? Esse. Aí lançaram sortes, Matias. Paulo teve as duas coisas. Ele encontrou com Cristo e ainda com Cristo ressuscitado. Ele foi prova de que Cristo ressuscitou. Essa intervenção sobrenatural em Paulo foi só o começo. Há uma outra parte que não está escrito nas Escrituras, mas que a gente pode deduzir, que foi uma série de intervenções sobrenaturais na preparação de Paulo para pregar isso, porque sem contato com nenhum apóstolo, ele sistematizou toda essa questão da salvação pela graça. Ele foi o primeiro a sistematizar tudo o que Cristo havia ensinado. O primeiro livro do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo, foi a carta de Tessalonicenses, que foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E é o autor da maior parte dos livros do Novo Testamento, que são as 13 cartas. Nenhum autor no Novo Testamento escreveu tanto e produziu tanto quanto ele. Agora, além de sentar e produzir teologia, o homem era missionário, o homem era pregador. Além de tudo isso, ele ainda fazia uns bicos fora para conseguir um dinheiro, para se manter e poder fazer o que ele queria, sem ficar dependendo de ninguém. Ele não é uma pessoa comum. De fato, Paulo teve alguma coisa extremamente especial aí. E isso que Paulo está fazendo aqui, essa interpretação da eleição, essa coragem de dizer para os judeus, vocês são o meu povo, eu gostaria de perder Cristo para vocês crerem. Se eu pudesse, eu perderia Cristo para vocês crerem. E eu quero dizer para vocês que tudo que os profetas disseram, olha, para dizer isso não era fácil, não devia ser fácil. Tudo que os profetas disseram lá atrás não se refere aos descendentes de sangue de Abraão, se refere a quem crê como Abraão creu. Quem crê como Abraão crê que é descendente de Abraão. Olha, para um judeu, ex-fariseu, dizer uma coisa dessa,
Quer dizer, o homem foi trabalhado por Deus de uma forma impressionante. Então, esses capítulos, primeiro a carta aos Romanos, como eu disse para vocês, é o maior libelo do Evangelho que nós temos. É a maior literatura do Evangelho que nós temos no Novo Testamento, é a carta aos Romanos. Segundo, essa exposição sobre predestinação, essa exposição sobre a eleição, é uma senhora teologia que ninguém no Novo Testamento teria condição de fazer e não fez, a não ser o apóstolo Paulo. Claro, tem a questão da inspiração do Espírito Santo, claro que tem. Mas Pedro também era inspirado, Tiago também era inspirado, João também era inspirado, e ninguém fez isso. Ninguém fez o que Paulo fez. É claro que ao lado da inspiração de Paulo, tinha a genialidade de Paulo. Tinha o preparo de Paulo. Não era só a inspiração de Deus, mas a inspiração de Deus aliada a tudo que Paulo já conhecia das Escrituras, que ele como fariseu conhecia muito bem as Escrituras, de todas as conclusões que ele tirou a partir do encontro dele com Cristo. Então nós temos aí, nos capítulos 9 a 11 de Romanos, talvez a maior exposição e a mais didática e explicativa sobre o que significa ser povo eleito de Deus. E é exatamente por isso que esses capítulos são muito importantes e a gente precisa compreendê-los bem. Tá bem? Vamos ficar em pé e vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por isso. Quarta-feira que vem é feriado, nós não vamos ter o nosso encontro aqui, o nosso estudo aqui.